In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Hoje celebramos, então, São Pedro. São Pedro, apóstolo ad vincula, para lembrar justamente aquela primeira vez em que Pedro esteve preso. Prisão esta que vem, como ouvimos na primeira leitura, narrada em detalhes nos Atos dos Apóstolos. Da leitura tão importante, aquela notícia da igreja inteira rezando por Pedro, isso é uma coisa importante, sempre importante para nós. Claro que na continuação do acontecido tem até o acontecimento jocoso. Não sei se lembram que Pedro depois, chegando justamente na casa onde estavam reunidos os cristãos, bateu a porta e veio lá uma das servas para abrir a porta, abriu, viu que era Pedro, fechou e saiu correndo para dentro, contando: olha, Pedro está solto. Deixou Pedro lá fora, quer dizer. Então é uma coisa realmente interessante. Mas tá, o importante é que a igreja estava reunida rezando por Pedro. E hoje, então, ocasião para nós refletirmos sempre de novo sobre o ofício petrino. Tão importante, tão importante. Não sei, as pessoas ficam desesperadas, alguns católicos, quando me ouvem falando contra Francisco e acusando ele de ser antipapa, como se for o primeiro, como se for o primeiro. Já tivemos 37, já tivemos, ou 47, 47 antipapas antes de Francisco. Não é o primeiro. Não é a primeira vez que isso acontece com a Santa Igreja. Não é a primeira vez. As pessoas precisam ter um pouco de conhecimento histórico. É que conhecemos a Igreja depois do Vaticano II somente. E ainda assim muito mal, porque enganados, hein? Porque muito enganados. Terrivelmente enganados. Esta que é a verdade. Então, não se detém toda a história da Igreja. E daí? Tivemos já tantos antipapas. O que tem de termos mais um? Por que na nossa época não poderíamos ter nós também um antipapa? Por que não? Por que não poderia ter mais um antipapa? Já tivemos 40 e tantos? Então, teríamos mais um. Temos mais um. O problema é que aqui, no caso, não se trata de um antipapa qualquer, mas é um antipapa singular. Mas esse é o ponto também. Vejam, é algo que está previsto nas Sagradas Escrituras. É bíblico. Está na Bíblia. É a Bíblia que nos diz que nós devemos ter um dia um falso profeta. Um falso profeta. É a Bíblia que nos anuncia isto. Que um dia viria um falso profeta. É certo que eu também, como vós todos, até há pouco, jamais eu imaginaria que esse falso profeta viesse a revestir-se da aparência do papado. Esse é o problema. Mas veja como eu digo, revestir-se da aparência do papado. Eu queria que ao menos vós tivesseis, que eu tivesse o benefício da dúvida, obtivesse de vós o benefício da dúvida. Nesse sentido de ver, escuta, a igreja está em crise. Temos uma grande crise na igreja. E tanto é que o Papa anterior, ainda vivo, renunciou. Quer dizer, a igreja está numa gravíssima crise. E a gente poderia perguntar-se, colocar em dúvida, ao menos a renúncia
de Bento XVI, não se pode colocar em dúvida a renúncia de Bento XVI. Temos elementos, vários elementos a pôr em dúvida a sua renúncia. Vejam que, enquanto ainda em pontificado, um ano antes, lá na China ou no Japão, um cardeal disse que ele tinha um ano para renunciar ou morrer. Um cardeal falou isso em público. Tinha um ano para renunciar ou morrer. Mas é grave, gravíssimo. E de fato, um ano, e ele renunciou. Não morreu, mas renunciou. Não morreu, mas renunciou. Não foi morto, como João Paulo I. Digamos logo, não foi morto, como foi envenenado no leito papal João Paulo I. Mas renunciou. Mas então, vejam queridos, que a igreja estava numa grave crise econômica, financeira. Teve todos aqueles escândalos. Bento XVI, no outro dia, não poderia mais mexer com um tostão do dinheiro do Vaticano, porque todos os demônios europeus, e eu falo aí dos governos europeus e da comunidade europeia, tinham engessado a Santa Igreja, economicamente, financeiramente, porque queriam impor-lhe os seus fiscais. E havia todas aquelas denúncias de lavagem de dinheiro no Vaticano e tudo aquilo. Então, olha, vejam tudo isso. Será que nós não podemos colocar em dúvida, ao menos em dúvida, a renúncia de Bento XVI? Acho que não é uma coisa do outro planeta, de louco. Não é. São aí os indícios, as provas. Se mostra. E não tem vindo agora. Bom, primeiro ele mesmo, ao conservar todas as insígnias papais, inclusive o nome. Papa Emérito. Conservou, quis ele mesmo conservar o próprio nome. Coisa inaudita na igreja. Olhem, todos os papas que renunciaram antes, todos eles que renunciaram antes, e veja como foi. Tiraram as roupas papais, o título papal, e foram se encerrar num convento aí, lá longe. Tudo o contrário está fazendo Bento XVI. Além do mais, depois de tudo isso, essas notícias, como a de George, o seu secretário particular, que vem falando na apresentação dessa entrevista que fizeram aí, uma entrevista desvelando segredos que só podia ter saído da boca e dos documentos particulares de Bento XVI. Onde se vem aí com esse papado bipartido, querendo Bento XVI, um papado bipartido, ficando ele com a parte espiritual contemplativa, coisa que não tem cabimento. Vai contra a unidade do papado. Jesus não criou dois papas, um papa para a contemplação e um papa para a atividade. Isso não existe. Só na cabecinha de Bento XVI. Só na cabecinha dele. Não pode. Não há canonista que vá aceitar uma coisa dessa. Não existe. Não é possível. E assim vai por diante. Então, por mais que, como digo, ele mesmo, pessoalmente, tenha afirmado e confirmado e reafirmado. E a mim me horroriza essa última aparição
os 65 anos de sacerdócio, Deus me livre de comemorar. Então eu prefiro nunca comemorar o meu sacerdócio do que ir à frente do falso profeta, tirar o chapéu para ele. Por favor, foi o que Bento XVI fez. E assim tantos outros sinais. Por favor. Então, como digo, apesar de todos esses sinais que estariam confirmando a sua renúncia, não, a gente pode ao menos colocar o benefício da dúvida. É isso que eu digo. A renúncia de Bento XVI. Mas depois também podemos analisar a eleição de Francisco. Podemos analisar a eleição de Francisco. Primeiro, todo aquele clima na igreja e entre os cardeais, chocados com a renúncia, pensando o seu significado e que importância teria o significado para que eles escolhessem o homem adequado como sucessor do renunciante. Quer dizer, todo um clima entre os cardeais a favorecer aquilo que depois se ficou conhecendo como a máfia do galo. Ora, queridos, isso é documento escrito e assinado. Escrito por aqueles dois repórteres que escrevem a vida de Danielza, mas também assinado por ele, quando dá os autógrafos lá na apresentação do livro. Ele assume aquilo que está lá neste livro. A confissão da máfia do galo e de tudo aquilo que fez já antes da eleição de Bento XVI. E toda essa sujeira vergonhosa para a Santa Igreja Católica, para o Vaticano. Além disto, há de se ver outros indícios, como aqui mesmo no Brasil, esse cardeal Rumesa, dá indícios de que estava junto nesse conluio, nesse complô, nesse banditismo que elegeu Francisco. E ao menos a consulta que dizem que ele teria sido feita. Claro que se pode examinar também todos os antecedentes de Francisco. A sua concorrência a Bento XVI, naquele conclave que elegeu Bento XVI. Ali já ele estava confrontando Ratzinger e se preparando para ele mesmo ser eleito. Depois disso aqui, na Argentina, vemos este homem se preparando para ser o futuro Papa. Inclusive aprimorando o seu italiano, aliás, que vai muito bem, que chegou muito bem em Roma, diga-se de passagem. Bem, depois de examinar essa eleição fraudulenta e por isso inválida, ele já era um homem excomungado. E não só por isso, mas também por afiliar-se à maçonaria. Afiliar-se à maçonaria é excomungar-se. Mesmo no Código de 83, mesmo no Código Canônico de 83, dar o nome à maçonaria é entrar em excomunhão late sentense. Automática. Excomunhão automática. Francisco é membro honorário ao menos membro honorário da maçonaria em Buenos Aires. É tanto lixo, queridos. É tanto lixo que tem em redor deste pobre homem.
para não chamá-lo logo de demônio, que realmente a gente não sabe o que escolher para lançar aí ao vento. Tanta coisa que esse homem é. Né? Porque depois podemos examinar o seu dito pontificado. Tem que se examinar todo o dito pontificado. E eu não vou começar nas bagatelas, que alguém já examinou, com anel, cruz, sapato. Não vou examinar, não vou me referir a isso. Vou me referir aí ao seu programa de pontificado, declinado na Evangelii Gaudium. Ali está para mim o ponto. Só não, dali em diante, só é cego quem não quer ver. E quanto mais eu digo isto, a vós, senhores eminentíssimos cardeais, bispos, sacerdotes, só daí em diante, só é cego quem não quer ver. Teima em não ver. Porque aí este homem, antipapa, declina o seu desejo de destruir a Santa Igreja. Se já desde o Concílio do Vaticano II, como dizia Paulo VI, a Igreja está num processo de autodestruição com esse programa declinado abertamente num documento oficial da Igreja por Francisco. Ali ela derrui, ela vai aos fundamentos, cai os fundamentos, vai aos fundamentos. Como assim que este homem possa ser papa se ele tem um programa de destruição da igreja? Este homem não está na igreja, não pertence à igreja, de jeito nenhum. E não pertence à igreja, eu já o disse e o avisei, todos aqueles que rezam em comunhão com esse homem, porque assumem as suas intenções. Não se pode assumir as intenções de Francisco, que são malévolas, satânicas. Portanto, vós, já começa com Bento XVI, e vou descendo, cardeais, bispos, padres, todos, que celebrais a missa, em união com Francisco, vos pondes fora da Santa Igreja Católica. Vos pondes fora da Santa Igreja Católica. Está bem claro isto? Perdestes o vínculo com a Santa Igreja Católica. Quebrastes as cadeias que vos uniam à Santa Igreja Católica, unindo-vos a este impostor do maligno. Este impostor. Bem, aí se torna barato examinar o resto que vem deste falso pontificado. Como esta aberração. Meu Deus, esse homem é a aberração de A a Z. Como essa aberração que foi o Sínodo sobre a família. Esses 2 anos de tortura da Santa Igreja. Foi uma tortura, um descalabro. E depois, enfim, a culminância com esse documento saindo da sua pena, onde, bem, ali há um cisma. Ali há um cisma com tudo que há na Santa Igreja. Há um cisma porque desfaz com a palavra de Deus. Há um cisma porque desfaz com a doutrina e os dogmas da Santa Igreja em relação a tudo que ela já até então ensinou, aos sacramentos, aos seus dogmas, tudo, há um cisma com a história da Igreja, há um cisma com tudo. Há um cisma, verdadeiro cisma. E agora, queridos, este homem segue aí. Está lá na Polônia.
segue com este programa que ele resume em 2 pontos. Tudo isso já vem do Concílio do Vaticano II. Alguém disse na minha comunidade virtual, e é verdade, Francisco é o fruto mais podre que o Concílio do Vaticano II jamais produziu. De repente tem algum padre, algum bispo, algum cardeal apodrecendo por igual, coisa semelhante, algum até, sei lá, pior. Mas Francisco é sem dúvida nenhuma. Eu já disse isso quando critiquei, quando apresentei, há alguns anos, quando apareceu a Evangelii Gaudium. Esse homem é fruto do... Está aí. A pastoral do concílio, o que ele faz? O Concílio Vaticano II está aí. Tá aí. E agora, aí em Polônia, ele está aí. Esses 2 pontos, isto é, esta horizontalidade, ele quer acabar com tudo que é divino. É só horizontalidade. E todas as religiões são iguais, e todos os homens, e essa horizontalidade. Não há guerra de religião, não. Nós somos mortos aos milhares todos os anos pelo ISIS, mas não os muçulmanos não estão promovendo uma guerra de religião contra nós. O padre é assassinado em pleno altar, ele que promovia e fazia a caridade pedida por Francisco para com os muçulmanos, inclusive dando para eles um terreno da paróquia para que construísse sua mesquita, mas não, nós não estamos em guerra de religião, diz Francisco, não estamos... Então essa horizontalidade terrível que Francisco promove em toda esta visita pastoral, atacando assim, inclusive, o governo polonês. E depois, insistindo, justamente em Polônia, que resiste, ele vem insistindo em que se abra, que a Europa abra, que todo mundo acolha os prófugos muçulmanos, espalhando, pois, o terror, toda a parte, Há de chegar ainda no Vaticano, aguardem, vai chegar ainda no Vaticano, aguardem. Então, caríssimos, tem mais bombas vindas por aí. Já estou ouvindo alguma coisa lá no Vaticano, mesmo durante a viagem de Francisco, das piores aberrações que esse homem está promovendo, justamente na educação e na formação da juventude, dos casais e das famílias. É sempre o ataque às famílias, Então, quando dizem aquela palavra de que ele fará ainda piores aberrações, e que eu às vezes me pergunto como é que pode fazer coisas piores, claro, fará, sobretudo quando apresentar o anticristo. Essa será a pior, quando ele apresentar o anticristo e fizer com que a igreja e tantas outras igrejas que estão entrando em comunhão com Francisco se prostrarem aí aos pés do anticristo. Seguirem a cartilha do anticristo, de destruição e de morte, de culto a Lúcifer. Te cuida, cardeal Sara, porque tu estás tentando promover alguma missa, mesmo desta bastarda missa de Paulo VI Munim, que os padres rezam aí nas paróquias, estás tentando promover alguma dignidade em relação a ela. Te cuida, que Francisco é capaz de te dar um golpe. E se a missa já está, se eu já a chamo de bastarda, ele é capaz de fazer com que ela venha a ser realmente inválida, completamente inválida, e um culto ao demônio, direto culto ao demônio. Te cuida, Sara, hein? Te cuida.
Então, as aberrações que Francisco vier fazer ainda, bem, coisa de futuro, a Deus pertence. Mas basta-nos aquilo que vemos até hoje, até essa jornada mundial da juventude, chamada de Woodstock católica. Que horror! Olha onde chegou a figura, a face da igreja, de ser comparada a um Woodstock. Ei, que é isto? Satânico! Por favor, quem ainda não quer ver? E o problema, queridos, sempre ainda fica naquilo de que a igreja não pode ser destruída. A igreja não pode ser a incolumidade da igreja. A igreja não pode ser destruída. É isso. Aqui que está onde... Mas vão ao catecismo da igreja. O que diz o catecismo da igreja que ela sofrerá no fim dos tempos? Que ela será reduzida a uma expressão ínfima, que será praticada somente até individualmente, e na casa e no quarto dos fiéis. Está lá no catecismo da igreja católica. Vós que vos escandalizais com aquilo que eu digo, lede, vão lá ler o catecismo da igreja católica, está escrito lá. Agora vós vedes isso na prática e vos escandalizais. Acho que são só letras? Não, aquilo é realidade. Hoje aquilo é realidade, está aí na ordem do dia. A igreja já está reduzida a uma ínfima porção, sobretudo de sacerdotes. Entendam-se aqui, presbíteros e bispos, a uma ínfima expressão. E quanto mais ínfima, quanto menor ela será, quanto menos sacerdotes, bispos eu nem tenho ouvido ainda falar, quanto menos sacerdotes reconhecerem que estamos vivendo um cisma. E quanto menos sacerdotes assumirem de não estarem mais em comunhão com este antipapa, falso profeta Francisco, reinando desde esta sinagoga de Satanás que se tornou o Vaticano. Mais se realiza ainda, mais plenamente ainda se realiza aquilo que ensina o catecismo da Igreja Católica. Pronto. Sagrada Escritura, catecismo da Igreja Católica, está aí. Então, queridos, o Papa não é a igreja. O Papa representa a igreja. Quando tem Papa, ele representa a igreja. Mas ele não é a igreja. A igreja não é uma pessoa. A igreja é Jesus Cristo e todo o seu corpo místico. Todo o corpo místico de Cristo é a Santa Igreja Católica. Se falta o Papa, se morre o Papa, segue a igreja. Segue a igreja em nós. Nós somos a Santa Igreja Católica. Digo-vos, é a Santa Igreja Católica, e tão somente é a Santa Igreja Católica aqueles que, reconhecendo que estamos no fim dos tempos, que se realizam as profecias das Sagradas Escrituras, sobretudo estas, que se realizam as profecias das Sagradas Escrituras, já está aí o falso profeta e não se coloca em comunhão com ele, sequer rezando missa unacuma, isto é, citando o nome deste antipapa. Ali está a igreja. Nestes fiéis, nestes sacerdotes, graças a Deus os existem, e se algum bispo já assumiu isto, ali está a igreja. Fora daí, não tem mais igreja
católica, apostólica, romana. Não tem. Fora daí, fora destes que não estão mais em comunhão com Francisco, fora destes, não há mais igreja católica. Ela deixou de ser a igreja católica. Então, que esta igreja, que somos nós, reze muito. Reze por Bento XVI, sobretudo. Reze pelos cardeais, pelos bispos. Reze pelos sacerdotes, pelos seus párocos. Reze pelos fiéis, coitadinhos, abandonados e traídos por todos os seus pastores. Fiéis, abandonados e traídos por todos os seus pastores que tentam malevolamente encaminhá-los à comunhão com o falso profeta antipapa Francisco. Rezemos por toda esta gente, para que a nossa pobre oração, pequena oração de tão pouco número, seja tão forte, tão vigorosa, tão valorosa, que verdadeiramente liberte a igreja. E tornando-se digna de receber Jesus, o nosso Senhor, no seu retorno glorioso, possa fazer participar da sua glória a maciça maioria da humanidade, enganada, levada como ovelhas sem pastor por falsos pastores ao abismo, para que sejam todos salvos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito dois padres na família Bravo. Dormimos vobiscum. Et cum Spiritu tuum. Oremus. Constitues eos a principe super homine terram, memoris erunt nominis tui, Domine, et in homine progenie et generatione.